Fala galera do Condado, estamos aqui num setup improvisado para fazer uma gravação rápida para vocês, para falar sobre a ficha da nossa aventura do Call of Cthulhu que a gente vai estar jogando aí, não só nesse final de semana, mas em vários outros por vir. Eu estou gravando um vídeo, não só mandando, sei lá, um link, alguma coisa, porque a gente vai criar a ficha de uma maneira um pouquinho diferente da maneira normal, como se cria no Call of Cthulhu. Então, sem mais delongas, vamos já dar uma olhada aqui e começar a conversar. Primeira coisa, então, a parte mais do roleplay, né? Nome do investigador, ocupação e etc. Única situação que vocês vão ter que se atentar aqui é a parte de ocupação. Por quê? A parte de ocupação vai limitar o que vocês podem ou não escolher de habilidade na terceira, segunda parte de criação da ficha. Então, se vocês pensam, o meu personagem, eu quero que ele participe muito de combate armado, então vocês precisam pôr uma opção militar. Eu quero que o meu personagem seja extremamente responsável por curar os colegas, por fazer primeiros socorros, então tem que ser uma ocupação médica. Não precisa ser necessariamente um médico, né? Pode ser médico, enfermeiro, pode ser botanista até, quem sabe. Existe muita opção, a única coisa é que sempre pensem em algo relacionado ao que vocês querem fazer. Lembrando que o Call of Cthulhu é um sistema bem aberto, então se você quiser ser um bibliotecário, um detetive, um datilógrafo, um maquinista, as opções são inúmeras, então não é um sistema de classe tradicional, né, como por exemplo no D&D, então podem deixar a imaginação correr, só lembre que isso vai limitar ou vai até permitir algumas habilidades do teu personagem. A formação acadêmica não vai impactar tanto. Você pode até fazer novamente essa questão do roleplay, né? Colocar talvez algo relacionado a alguma habilidade que você queira ter, que talvez a ocupação não se encaixou muito, pode dar uma encaixada na parte de formação acadêmica. Mas nessa época, né, a gente em 1890, a gente está jogando até um pouquinho depois, assim, nosso tempo é entre 1890 e 1910, educação era bem raro no Brasil. Se o teu personagem for de fora, ok, ter uma formação acadêmica mais pesadinha, mas no Brasil não era tão comum, então não se apeguem tanto a essa parte. No Código de Nascimento, acho que sem segredo, né? Você vai jogar de brasileiro ou de alguém de fora, a gente vai falar um pouco mais disso, você escolhe, sem nada demais. Transtornos mentais, não vamos jogar com transtornos mentais no começo do jogo. Se alguém pegar algum transtorno durante o jogo, beleza, faz parte. Se não, vamos começar sem, senão é literalmente dor de cabeça a mais para nada. Sexo e idade, novamente, você escolhe. Quem já jogou Call of Cthulhu talvez esteja pensando, putz, mas idade eu lembro que tinha um rolê que ele pode alterar a questão de tamanho, inteligência, limitar algumas opções. Sim, porém não vamos usar. No nosso jogo vai ser puramente para a questão de roleplay, de interpretação, não vai importar para a escolha do personagem. E antes de ir para os atributos, a única coisa que eu queria falar para vocês, para quem não estava, né, na sexta ou no sábado, é que basicamente existem duas origens que você pode estar escolhendo. Não é fixo na pedra, né, mas é só para ter um guia. Você ou pode pensar do lado que você é um caboclo ou um trabalhador da região, então alguém que já mora aqui e começou a ser assolado pelas coisas que estão acontecendo, pelos mistérios e tudo mais, e quer resolver com as próprias mãos. Ou então você pode ser alguém de fora que ficou sabendo, putz, ouvi que tem uma cidade lá do interior, na época, né? Santa Paraná é muito bom. Santa Catarina e Paraná. Então, fiquei sabendo e vou lá investigar. Tente seguir por esses dois caminhos. Ou você é alguém que já é daqui, pensando novamente no caboclo, né, no fazendeiro, no dono de terra, no trabalhador mais manual, ou então num dono de pequeno negócio. Depois, mais a parte de tributo, quem sabe se tiver muito crédito, até um dono de um grande negócio, que está sendo afetado e quer resolver com as próprias mãos, ou então alguém de fora que quer investigar. E também, a investigação, critério de vocês. Pode ser uma investigação porque quer escrever um livro, uma investigação porque acha que dá para lucrar com isso. Cada um vai ter aí suas ideias. E vamos já dar um exemplinho aqui. Eu vou estar criando o meu personagem. Esse personagem vai ser um NPC no jogo, mas eu vou criar aqui junto com vocês para ver um pouco mais na prática, né? Não só falar, às vezes uma coisa não fica muito clara, assim fica melhor. Meu personagem eu vou chamar de Lucas, que vai ser o meu próprio nome mesmo. Aproveitar que estamos, né, num local que não precisa fazer esse nome muito fantasioso. Só meu sobrenome que eu vou fazer diferente, em homenagem a uns
aos meus antepassados. Deixa eu ver, não consigo colocar no local certo. Por aqui agora vai. Agora sim. Ok. Parte de ocupação. Na minha ideia, na minha cabeça, ele vai ser um professor de física. Já explico mais sobre a historinha dele. Formação acadêmica, colocaria alguma coisa aí, talvez londrina, talvez Althaus, talvez alemã, austríaca. Não pensei em nada específico, para esse exemplo não vou adentrar muito. Local de nascimento, vou colocar aqui a Alemanha. Centros mentais, sexo masculino, idade, pensar se um cara mais velho pega o dobro, então fazer uns 58 anos aqui. Nada, obviamente nada muito especial, não vou ficar arrumando aqui certinho, gente, só para exemplificar novamente. Ok, um pouquinho de roleplay antes de ir para a parte de atributo, que é mais matemática e tudo mais. Eu penso que esse personagem é alguém que ficou sabendo sobre os casos que estão acontecendo aqui, sobre os mistérios, sobre enfim, o paranormal, e ele, por ser um professor de física, ele acha que é tudo mentira e ele quer vir provar. Ele quer vir provar que é mentira e quer documentar que é uma loucura do povo, que é um povo muito simples, ele é bem cabeça dura, assim, um cara meio preconceituoso. Pô, cara, aquele povo lá meio ignorante lá, tá vendo pelo em ovo e eu vou provar que é mentira, eu vou escrever um livro, uma tese em cima disso e vai ser o meu objetivo aí, provar que esse negócio paranormal realmente não existe e escrever talvez um artigo em cima. Ok. E agora, indo para as características e rolamentos. Lembrando, gente, que esse documento eu vou estar disponibilizando ali na parte de baixo do vídeo e já tem a ficha pronta para quem for jogar lá na loja. Então, quem passar lá, só fala, Lucas, me passa aí uma ficha impressa que eu tenho anotado, sei lá, um caderninho, não importa. Tá lá, só pegar e preencher. Bem, essa é a parte onde mais vai ter diferença do Call of Cthulhu tradicional. Nós não vamos usar aqui a parte de rolamentos. Isso adiciona aleatoriedade demais para uma aventura que é para ser mais casual, digamos assim. Então nós vamos poder distribuir os próprios pontos e eu bolei um sisteminha aí para ser mais ou menos equilibrado. Lembrando, gente, quem nunca jogou, melhor, para quem nunca jogou Call of Cthulhu, né? Você não upa atributo em Call of Cthulhu. Geralmente você tem aquilo lá, é fixo. Pode ser que você sofra algum acidente e perca, mas dificilmente vai subir. Então isso é bem definido na pedra. Então pensem bem como vão distribuir esses atributos. Beleza. Nós vamos trabalhar primeiro com 5 atributos, se tiver 5, 6 atributos principais, que seria força, constituição, poder, destreza, aparência e educação. Então for, com, pode, des, apa e edu. Por que principais? Por que não os outros? Porque não é uma maneira de equilibrar a divisão dos atributos. Cada um tinha uma maneira diferente de jogar dado. Eu achei melhor separar assim. Vamos a cada um deles, então, por vez. Força. Força física do teu personagem. Isso tem uma interação com o tamanho, que vamos falar mais pra frente, mas a força é o atributo mais básico de força física do personagem. Vou dar um exemplo que pode ter uma diferença aí entre Call of Cthulhu e, por exemplo, um D&D da vida. Força para um personagem pequeno pode ser representado talvez por uma corrida. Eu quero dar um gás, eu quero dar uma corrida muito rápida. Vai usar força ao invés de destreza. Então força é aquela força física total. Não é só a força, sei lá, de levantar coisa. Não, é força do corpo inteiro da pessoa. Constituição. Constituição é resistência da pessoa, né? O quanto que ela vai aguentar, às vezes comer uma comida estragada, dormir num lugar ruim, pegar um frio nas costas, não acordar com uma gripe, enfim, é a resistência do corpo da pessoa. Não só a parte de pontos de vida que vai contar, mas também vai contar a questão, novamente, resistência a qualquer veneno, qualquer comida, qualquer situação desse estilo. O poder é uma maneira de representar a sanidade em forma de atributo.
Então o poder seria mais ou menos como se fosse a força mística desse personagem, mas não exatamente, porque é difícil alguém jogar magia nesse jogo, apesar de ele ser nesse tema, é muito difícil um jogador conseguir uma magia para soltar, mas o poder ele dá aí uma maleabilidade nessa questão, talvez seja um personagem consiga entender com mais facilidade as coisas mágicas, ele resiste mais a situações que poderiam perder sanidade, né, um susto, ou ver uma coisa sobrenatural. Até falando nesse lado, uma pessoa com poder alto não é necessariamente uma pessoa mística. O meu personagem, nesse exemplo dele físico, ele pode ter o poder alto porque ele consegue, a princípio, abstrair. Tipo, não, o que eu estou vendo é mentira, não é impossível isso existir no mundo real. Então ele acaba não se assustando tanto quanto alguém que, digamos, tem dúvidas se existe ou não. Agora, se realmente existe ou não, não importa. É só para comentar que realmente o poder vai nos dois equilíbrios. Tanto alguém que acredita totalmente no sobrenatural, quanto alguém que não acredita nada no sobrenatural pode ter poder alto por motivos diferentes. Destreza. A destreza é a agilidade mais micro do personagem. É a capacidade com os dedinhos, é você talvez andar mais devagar, você se esgueirar por espaços. Novamente, não é velocidade, é a agilidade. Então, a velocidade, digamos, é a força que você vai para frente, né? Por isso que eu atributo força. E a destreza é aquela coisa mais fina, equilíbrio, se esgueirar, se esconder. Então, essa é a representação da destreza no Call of Cthulhu. Aparência. Aparência é bem semelhante ao carisma do D&D ou dos RPGs. Com a diferença que a aparência é um atributo que, digamos, vai refletir no teu personagem na parte do roleplay na seguinte situação. Alguém com aparência baixa, ele tem alguma coisa. Então, talvez uma cicatriz, talvez uma doença que afete a pele, uma doença que talvez dê um cheiro na pessoa. A aparência ela realmente aplica essa questão de alteração na feição e comportamento do personagem. Então, até num caso inverso, você quer fazer um roleplay lá de um personagem extremamente bonito, que ele vai estar sempre cheiroso, ele é galante e tudo mais, você pode usar uma aparência alta para justificar essa parte, não necessariamente só, um personagem é feio, se emperiquitou lá, passou maquiagem, passou perfume e agora vai dar bonito. Não, se você planeja realmente ser um personagem que sempre está bem vestido, sempre está perfumado, sempre novamente galanteador, pode pôr ponto em aparência. E Edu é a parte de conhecimento formal. Isso é muito importante, que a gente vai entrar para a inteligência depois, que é separado, e inteligência como se fosse conhecimento informal. Como assim conhecimento formal? Edu é o que ele estudou na escola, o que ele estudou na faculdade, o que ele trabalha talvez anos naquela área. Então é algo que a pessoa tem a prática. É aquela coisa que ela realmente ela já sabe e ela sabe usar bem. Educação não é a capacidade de aprender. Isso vai ser inteligência, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Educação é a capacidade de executar bem o que você já sabe. Então, beleza. Vamos lá para a criação desse meu personagem. Tenho aí 50 pontos para distribuir. Deixa eu colocar aqui. Foi um pouco pulado, mas acho que está dando para ver tudo. Ok, 50 pontos então aqui para distribuir. Força. Meu personagem não é muito forte, ele é um professor, ele nunca se dedicou à parte de exercício físico. É alguém que talvez faz a caminhada dele, matinal, nada demais. Então eu vou colocar uma força aqui de 6. Eu vou fazer bem no movimento aqui, não vou pensar muito na matemática, nas regras específicas. É só para realmente dar uma ideia para vocês. E até para pensar na numeração, não coloquem nada 3 ou abaixo. 3 ou abaixo representa que você tem algum problema nessa área. Então, 3 ou menos de força quer dizer que você tem talvez ossos quebradiços. 3 ou menos de constituição quer dizer que talvez você tenha uma hemofilia, tenha uma doença muito grave que impede que você consiga sobreviver normalmente. 3 ou menos de destreza, você é extremamente desastrado, talvez não tenha nem tato. 3 ou menos da aparência, você não é só feio. 3 ou menos da aparência, você é literalmente repugnante. Então, não coloquem, nem questão de evitem, não coloquem nada com 3 ou menos, que isso afeta muito os testes do roleplay depois. Literalmente fica impossível de jogar
um personagem nesse estilo. Constituição. Novamente, aí volta aquela parte. Constituição não é só a resistência física desse lá, o cara puxou muito ferro. Não, é a parte da saúde. E esse professor, ele é extremamente saudável, ele sempre comeu certinho, como eu falei, ele não faz exercício físico para ganhar massa, mas ele faz exercício físico para se sentir saudável. Então ele vai ter uma constituição um pouquinho acima aí do normal. Vai ser 10. Destreza. Assim como a força, ele não é muito... não destro, fugiu a palavra, muito hábil. Mas não é tão ruim quanto a força. Ele tende a ser mais hábil do que forte. Então ele vai ter aqui 7 de destreza. Aparência, ele é uma pessoa perfeitamente média. Nem muito feio, nem muito bonito, nada demais. 8. Entre 8 e 9 é a média. Vamos ver quantos pontos aqui me sobrou. Deixa eu puxar a calculadora rapidinho. Me sobrou aqui 7, 10 e 8, 31. Então aí me sobraram 19 pontos. Ele é bem inteligente. E o poder, apesar de ele ter essa questão que eu comentei de querer provar, ele quer provar porque ele tem dúvidas, não porque ele tem certeza. Então ele não vai acabar não tendo tanto poder. Então de inteligência aqui que eu vou colocar, vou colocar um pouquinho mais, vou colocar, vamos pensar, 12 por 11, para não baixar tanto aqui o poder. E o poder vai ter 8. Beleza. Então aqui temos alguns atributos básicos para um personagem. Faltou. Opa, não é inteligência. Falei aquela hora, marquei no lugar errado. Deixa eu mudar para cá, acho que não vou conseguir. Aqui, educação, inteligência vai ser depois. Beleza. Agora me sobraram o atributo inteligência e tamanho. Vou falar do tamanho, que não tinha falado nada até agora. Tamanho basicamente é, aí sim, a capacidade física dessa pessoa no que você diz, de literalmente tamanho, peso, força e resistência física. É um atributo bem misto, é uma coisa bem única aí do Call of Cthulhu. E como eu falei, ele representa tamanho e peso. Então vai ter teste, eu quero me jogar em cima de alguém e tentar segurar com o meu peso. Vai usar tamanho. Eu quero me esgueirar por algum local e passar ali fininho, passar por um arame farpado. Quanto menos tamanho, melhor. Então o tamanho não é um atributo, digamos, quanto mais melhor. Muito tamanho, talvez tenha portas que se não entre, por exemplo, vai montar num cavalo, às vezes o cavalo é meio pequeno, é um pônei, você não vai conseguir. Então, cuidem com essa questão. E a inteligência, só para finalizar, que eu tinha comentado levemente antes, mas para dar a ponto final, inteligência é a capacidade de aprender coisas novas. Não é a capacidade do que você já tem. É de você ou na hora ter a ideia, ou então de você aprender coisas fora da tua área. Então, por exemplo, sou um professor de física, mas eu entendo muito de astrologia, não, que é bem da área. Deixa eu pensar uma coisa que é meio distante, entendo muito de literatura. Isso tem a ver com a inteligência, e não com a educação. A educação aumentaria meus conhecimentos de física, a inteligência aumentaria coisas fora da física. Nesse caso, entre tamanho e inteligência, eu posso distribuir 24 pontos entre os dois. Então, meu personagem ele é meio franzino, então não tem necessidade aqui de ter muito tamanho. Eu vou colocar 10 pontos. Inteligência, eu vou pôr os 14 que sobrou. Mas ele tem menos educação que inteligência. Você comentou que ele é mais educado do que a capacidade de aprender. Realmente, talvez devia ter cuidado mais com esses outros atributos, colocando um pouco mais em educação. Mas, de qualquer maneira, a inteligência sempre acaba sendo um resultado um pouquinho mais alto, naturalmente, até da própria rolagem do Call of Cthulhu. Então, por mais que na tua cabeça tenha uma ideia muito específica, temos que trabalhar com a limitação do sistema. Ok, então essa foi a parte de distribuição de atributo. Fechou aqui. Isso aqui basicamente nunca mais vai mudar, salvo perder por algum acidente, algo do tipo. Muito, muito raramente você vai acabar ganhando. Um caso aqui mais exagerado, talvez a aparência, eu fiz uma super preparação. Então,
beleza, podemos dar uns bonuzinhos aí temporários, mas de maneira geral não altera. Agora a gente vai para a parte de calcular alguns atributos. Os atributos calculados são sanidade, ideia, sorte, saber, bônus de dano e os pontos. Os pontos vamos depois, vamos agora para o que está aqui ainda, né? Que é sanidade, ideia, sorte, saber e bônus de dano. Místicos Cthulhu não vamos entrar na questão nessa parte da criação, porque a gente não vai ter muita interação com o Cthulhu literalmente, né? No nosso RPG. Vai ter, obviamente, coisa da mitologia, né? Do Lovecraft, mas não é aquele RPG do Call of Cthulhu de tradicional, que o cara vai para a Universidade Miskatônica e daí lê o livro proibido e tudo mais. Não, vai ser aquela situação mais caseira, digamos assim. Beleza, primeiro atributo para calcular, então, sanidade. Sanidade é literalmente poder vezes 5. Então aqui no meu caso vai dar 40 de sanidade. Isso vai ser representado tanto em pontos quanto em atributo. Então, esse aqui vai ser o que eu vou usar para testar. Isso aqui não vai diminuir. Vai ter os pontos depois que podem cair. Isso ele vê depois. Importante agora só colocar. 40. Próximo calculado, vamos aqui, ideia. Ideia é inteligência vezes 5. Então, no caso aqui eu tenho 70. Ficou um lugar muito ruim. O que é a ideia? A ideia é um atributo que você pode testar para literalmente ter ideias. Tipo, putz, eu não sei mesmo como prosseguir. O que eu posso fazer? Você pode pedir para o mestre. Mestre, posso fazer uma rolagem de ideia para ver se eu capto alguma coisa? Serve aí para isso. Geralmente, quando a gente trabalha com essa situação, a gente tira pontos. Não é regra oficial, mas eu gosto muito de tirar esses pontos de ideia. Porque daí você evita de você gastar. Ou melhor, testar infinitamente para não precisar jogar. Só fazer teste de ideia e saber qual é o próximo caminho a seguir. Sorte. Sorte é poder vezes 5. Então, no meu caso, 40. Sorte é semelhante à ideia, porém para rolagem de dados. Você tem uma rolagem de dado muito azarada, você pode solicitar ou um teste de sorte, ou então, ou até os dois juntos, né? Faz um teste e tira um ponto de sorte para rerolar algum dado. Call of Cthulhu é um sistema bem cruel, então se você acha que vai morrer, gasta sorte para sobreviver, porque em muitos casos é literalmente um golpe, uma queda, um dano, você perde o personagem. Então não tenha medo de gastar essa sorte. Pode ver, um personagem que nem tem tanto poder possui bastante sorte. Então dá pra trabalhar bem nessa situação. Saber é educação vezes 5. Então no meu caso eu tenho aqui 55 de saber. Nesse caso, o saber é para você, digamos, como é que eu vou falar? Contar o que o personagem já sabe, digamos assim. Vamos supor que você esqueceu, você pessoa mesmo, esqueceu de algo que já aconteceu na aventura e você não está conseguindo resolver algum desafio, algum problema por conta disso. Solicita um teste de saber, na mesma maneira que trabalhamos com ideia sorte, né? Solicita um teste de saber para lembrar. Não, lembra aquela vez você viu lá um livro que tinha isso. Inclusive coisas que não aconteceram literalmente na aventura. Então, vamos supor que o meu personagem lá viu um efeito no céu. E eu, putz, será que isso é místico? Isso é real? O que é? Eu posso solicitar um teste de saber. Se eu passar, não, você na faculdade se estudou. Isso é um fenômeno de sprite que acontece quando tá frio e dá raio. Não tenho certeza, agora eu tô tentando lembrar umas ideias aqui do espaço, mas só para dar uma noção do que o saber, você pode solicitar coisas que o personagem, digamos, já saiba, sem que você, pessoa, saiba. Místicos Cthulhu, como eu falei, não vamos trabalhar. E o bônus de dano, você soma a força mais o tamanho. Então, nesse caso, tenho 6 de força, 10 de tamanho. Meu bônus de dano aqui é 16. Fica aqui mesmo. Esse bônus de dano, geralmente, ele trabalha na questão de arma física. Isso aqui não vai para arma de... Um cara musculoso dar um tiro de revólver é igual do que que alguém que apertou o revólver sem querer. Então, isso aqui é mais para dano físico. Beleza. Então, aqui fechamos os atributos. Lembrando, gente, brinquem bem com isso, né? Aqui tá sendo, apesar de já ter passado um bom tempinho, tá sendo meio na pressa para passar a ideia logo para vocês, para quem tava aí com dúvida, que mandou mensagem ou tudo mais.
Só não esqueçam 50 pontos entre força, constituição, destreza, aparência, sanidade, poder, educação. E 24 pontos entre inteligência e tamanho. Não ajudou nada, né? Isso aqui eu tô escrevendo, devia ter colocado mais, mas acho que tá bem explicado qualquer coisa, né? Dá um grito em qualquer rede social aí, seja o WhatsApp, o Facebook, o próprio YouTube agora que você está usando. Vai atrás que a gente ajuda vocês. Beleza? Agora vamos para os pontos. Aqui, na verdade, é bem tranquilo, bem rápido. Pontos de sanidade. É igual a minha sanidade. Então, lá, minha sanidade dá quanto mesmo? 40. Então, vem aqui. Geralmente eu pego e faço uma marca mais expressiva. Talvez um... O X ficou muito fora do lugar. Talvez um círculo, enfim. Vou fazer, deixa eu ver como ficou aqui. Então aqui é o O. E eu também posso fazer um X. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não vou conseguir fazer. Um deles fica fixo, um não vai mudar. E o outro você pode mudar. Não vou conseguir mexer aqui. Você consegue mudar de posição conforme o jogo passa. A sanidade especificamente, ele é uma mecânica muito presente no Call of Cthulhu, que basicamente representa se o teu personagem fica insano ou não, né? Que isso acarreta a questão dos transtornos mentais. A grosso modo ficou insano, acaba o jogo pra você, mas geralmente o personagem fica insano e ainda joga mais uma aventura, duas aventuras, só pra finalizar a história dele. Pontos de magia. Você vai usar também no poder, deixa eu confirmar aqui. Pontos de magia é igual ao meu poder. Então eu tenho 8. Mesma situação, faz um círculo grosso em algum local, e depois faz um xizinho e vai manipulando. Pontos de magia, vamos usar quase nada durante a aventura, só se talvez alguém encontrar um artefato mágico, algo do tipo, e daí precisar usar. O ponto de magia é como se fosse uma energia interna da pessoa para ela conseguir fazer algo metafísico. Mesmo que seja um artefato que ela use, ainda assim suga essa força vital dela. Não tem como morrer com pontos de magia, mas pode ficar um tempo aí no hospital se gastar demais. E pontos de vida, clássico de qualquer RPG, não tem nenhum segredo. Vamos ver aqui só. Pontos de vida igual, essa é uma conta mais complicada, constituição mais tamanho divididos por 2, arredondado para cima. Então no meu caso aqui, eu tenho 10 de tamanho, mais 10 de constituição, dá 20. Divido por 2, dá 10. Arredondado para cima, dá 10. Então, facinho. Vamos colocar aqui. Mesma situação. Faz a marcação mais expressiva e depois a gente vai alterando com um X, com outro sistema, conforme for jogando. Percebam que até a própria regra está bem clara aqui, né? Você chegando a 0 pontos de vida, você não morre. Você ainda tem aqui uma gordurinha para queimar antes de morrer. Então, e assim, chegou no morto, não é tipo, vou ressuscitar, mas morreu. 10 pontos não é nada, gente. Pra você ter uma noção, meu personagem ele tem uma quantia razoável de constituição. O tamanho dele não é muito, mas mesmo que eu colocasse lá 14, eu ia ir para 12 só de pontos de vida. 12 é basicamente um tiro. Então, ele é um sistema bem pesado nesse sentido. Então, cuidem muito dos pontos de vida. Não é como um RPG normal, que você vai saindo, entrando em briga louco e adoidado, e acho que vai dar um resultado positivo. E vamos agora para a parte mais interessante, mais legal do jogo, que é a parte das habilidades. Provavelmente o cantinho aqui vai ficar atrapalhando com a minha fotinho. Mas eu tento lembrar, se eu não lembrar, vocês brigam comigo depois. Beleza. O que são as habilidades? São as coisas que você efetivamente pode fazer. São os testes, as perícias dos RPGs mais tradicionais. Vocês vão perceber que elas possuem alguns valores padrões, nós já vamos falar sobre isso. Um local para marcação, um local para o resultado de cada uma delas. Como que funciona a distribuição de habilidades? E tem 2 tipos de habilidades. As habilidades naturais, digamos assim, no seu personagem, as habilidades da ocupação do personagem. Por isso que lá no comecinho do vídeo eu comentei, né, para vocês cuidarem com a questão da formação acadêmica. Isso limita o que vocês podem ou não colocar aqui de habilidade do investigador.
E também as habilidades particulares, os hobbies desse teu investigador. Cada uma delas é calculada e colocada de maneira diferente. Já vou explicar então bem certinho para vocês como fazer isso. Primeira parte então, sobre as habilidades da educação, as habilidades que esse personagem aprendeu durante a carreira dele ou dela, né? Ou então durante seus estudos. Como que você vai fazer esse cálculo? Primeira coisa, quantos pontos eu tenho? Para a parte da educação, eu pego educação e multiplico aqui, por 5. Então eu tenho 55 pontos para distribuir entre 8 habilidades. Onde que eu vou sujar, será? Vou colocar aqui só para diminuir um pouquinho o tamanho da letra, acho que vai ficar legal. Tá meio abreviado, mas acho que dá pra ter uma noçãozinha básica. 55 pontos entre 8 habilidades. Para garantir que teu personagem fique legal, marquem aqui, de lápis, obviamente, quais são os 8 que vocês vão colocar. Porque esse é importante ser verificado antes da aventura para ver se vai fazer sentido. Então, o único cuidado que é para ter. Então, o personagem aqui vai ter... Vou escolher primeiro as 8 e depois eu vou distribuir os pontos. Vamos lá, antropologia tem, né, para arremessar, física, o cara tem uma noçãozinha. Vou colocar aqui então. Beleza. Astronomia com certeza. Física vai ser o principal, né? Foram 3. Outra língua eu vou colocar, porque apesar de ele ser um personagem alemão, ele estudou muito, né, pra vir pra cá e estar com as ideias, escrever e fazer entrevistas, então ele vai saber o português. Isso vai importar também no roleplay. A pesquisa da biblioteca, com certeza, né? O cara é o professor. Vamos ver quantos que foi, me perdi aqui na contagem. 1, 2, 3, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então falta mais 3. Química um pouquinho. Sempre tem aquela relação, né, entre física e química. Reparo elétrico e reparo mecânico também. Apareceu uma mensagem aqui na tela, espero que vocês não tenham visto nada. E até inclusive depois eu vou falar mais sobre o reparo elétrico especificamente nesse cenário. Ok, então tenho aí 55 pontos para distribuir. Detalhe bem importante, você já tem um atributo base, você vai somar aos pontos que você vai colocar. Então eu vou colocar aqui 5 pontos em arremessar, vai totalizar 30. Vou colocar 5 para ficar mais fácil a contagem depois. Tenho 50 aí. A astronomia, eu sei uma boa quantidade, porque é algo que um personagem se interessa. Vou colocar aqui um 15. Física é o que mais ele se interessa. Nós já temos aqui então 15 mais 20, 35, 40. Falta 15 pontos. Pesquisar biblioteca de ter uma base boa, química, vou colocar bem pouquinho. Então aqui vou pôr 4, aqui 1, e na língua portuguesa, eu vou ter aqui os meus 10 faltantes. Situação interessante, gente.
Isto aqui é o que vai upar. Isso aqui a gente upa e vai upar bem durante a campanha. Eu já vou falar bem certinho como vai ser essa parte, mas só para ter uma noção que o que você tiver, talvez você tenha uma taxa de falha maior no começo, por conta dos atributos baixos, mas você vai subir relativamente rápido para ver a progressão dos nossos personagens. Próxima parte, os hobbies do meu personagem. Os hobbies do meu personagem eu calculo com inteligência vezes 10 e eu posso distribuir em tudo. Então, até no que eu já coloquei em coisas que não tem nada a ver relacionado. Então isso aqui vai me dar, se não me engano, tem quanto? 10, né, de inteligência? Deixa eu confirmar. Não, 14. Então aqui eu vou ter 140 pontos para distribuir. É ponto pra caramba. Então vai dar legal para colocar aqui. Não vou distribuir, senão vou ficar agora na enrolação. Vocês aprenderam bem certinho como fazer, né? Só somar, ver se os pontos deu certo. Então, tá de boa. Sobre o par. Como que funciona o up nesse jogo? A gente vai encerrar por aqui. Mais coisas falamos ainda durante a aventura. Sempre que você fizer um teste, isso novamente, regras que eu estou fazendo para essa nossa campanha, para ter mais progressão. Sempre que você fizer um teste e você tiver um resultado, tanto faz se positivo ou negativo, você vai rolar um dado. Esse dado vai depender também, né, se deu boa ou não. E você vai somar o resultado desse dado ao atributo que você testou. Então vamos supor que fiz um arremesso, errei, mas putz, foi por pouco. Vou jogar um dado de 4 e vou somar esse resultado aqui no meu atributo. Novamente, os dados e as situações eu vou explicar bem certinho mais durante a aventura, mas só para ter uma noção de como funciona o up. O up funciona quando se faz testes. Ah, mas e o combate? Como é que funciona? Nós temos habilidade de combate. Nós temos, cadê aqui? Ó? Vamos ver. Play. Artes marciais. Aqui, ó. Artes marciais. Soco e chute, artes marciais. Tem personagem, ele é um soldado, tenho armas de fogo. Então, você upa usando as habilidades. Quanto a item e tudo mais que está na página 2 aqui, isso aqui nós vamos deixar, inclusive as habilidades básicas, né, do personagem, que também pode upar. Então deu um soco bem sucedido, ó, bem facinho. A segunda página aqui da nossa ficha, muita coisa vocês mesmos podem preencher, não tem nenhum segredo. E a parte de itens nós veremos durante a aventura. Para quem não conhece a questão do Call of Cthulhu, basicamente os itens são relacionados ao atributo aqui de crédito. Vai existir moeda, com certeza, durante o jogo, né? São os merréis naquela época. Mas para não ficar um jogo, digamos, de comércio, né? Eu vou comprar, a situação clássica, né? Eu vou matar alguém, vou pegar a espingarda dele, vou vender no mercado para tentar comprar um dinheiro, não sei o quê. O Call of Cthulhu usa muito mais tema de crédito. Então, por padrão, todo mundo já tem aí 15% de crédito. Pode ver que não é pouco, né? For pensar que, por exemplo, com o meu personagem, né? Ele é quase como se fosse o atributo principal dele. E de acordo com a quantia de crédito que você tem, mais coisa você já pode começar. Não necessariamente tipo, eu tenho 100 moedas e vou trocar por itens. Não, mais coisa pode começar ou já ter de propriedades, etc. Então, parte de itens fica para depois. O grosso foi isso aí, gente. Não tem como enrolar mais. Já nem sei quanto tempo foi de gravação, não vou parar para olhar. Mas basicamente é isso. Aqui é parte do roleplay. Aqui é a parte dos atributos, 50 pontos para os principais, 24 para os secundários. O resto é calculado e distribui os pontos do atributo com a outra parte calculada. Não esqueçam, as 8 habilidades que vocês escolherem para o personagem, deixem marcado. Essa marcação não é para isso, mas deixem marcado para a gente fazer a análise na primeira aventura. Então, pessoal, quem nos vai visitar aí durante a semana, já fica muito obrigado aí novamente. Quem tá só para RPG, sexta-feira, 6 horas, já começa. E dessa vez já começa no pega para capar. Não vamos se enrolar muito. Vou dar uma olhada rápida nas fichas. Quem puder chegar antes, né? Fica aquele agradecimento show. Quem não puder, obviamente, sem problema, gente. Quem só pode, tem trabalho, só chega às 7.
tranquilo, gente. Não tem, é uma mesa pública, né? Bem diferente de uma mesa de RPG mais tradicional. Então, vejo vocês aí durante a semana, vejo vocês no final de semana e até mais.